O que acontece na Cabo Verde hoje? A Assembleia Nacional abre nova investigação. Foi criada uma comissão parlamentar de inquérito para explicar a atuação do deputado Amadeu Oliveira entre 2021 e 2024. CPI também investiga se abusa de seu poder na ajuda Arlindo Teixeira a fugir do país na junho de 2021. A comissão quer saber se Amadeu age como deputado ou como advogado. A Comissão Parlamentar de Inquérito tem 11 deputados de 3 partidos na liderança de Antônio Monteiro e tem 120 dias para investigar com o poder sem autoridade judicial. A partir de 1 de abril de 2026, toda pessoa que viaja para fora de Cabo Verde paga uma taxa de carbono no valor de 550 escudos, aplicado na viagem aérea e marítima internacional. O objetivo dessa taxa é financiar projetos de energia limpa e adaptação a mudanças climáticas. Mas atenção, crianças menores de 2 anos, voos e viagem em trilhas, serviço público de emergência, que paga essa taxa. 95% de taxa também para fundo climático e ambiental, 5% para custo de gestão. Segundo o governo, o impacto na bolsa é pouco, o impacto ambiental é grande. Deus fica com isso. A partir de 1 de abril de 2026, toda pessoa que viaja para fora de Cabo Verde paga uma taxa de carbono no valor de 550 escudos, aplicado na viagem aérea e marítima internacional. O objetivo dessa taxa é financiar projetos de energia limpa e adaptação a mudanças climáticas. Mas atenção, crianças menores de 2 anos, voos e viagem em trilhas, serviço público de emergência, que paga essa taxa. 95% de taxa também para fundo climático e ambiental, 5% para custo de gestão. Segundo o governo, o impacto na bolsa é pouco, o impacto ambiental é grande. Deus fica com isso. O governo de Cabo Verde garante proteção total para cabo-verdianos que estão na Guiné-Bissau depois do recente golpe de Estado. Segundo o ministro de Negócios Estrangeiros, ainda que tem necessidade de evacuação, mas a embaixada já recebe instrução clara para reforçar a proteção consular. Apoio e direcionamento especial para supervisores eleitorais, jornalistas, profissionais cabo-verdianos e toda a comunidade em geral. Mesmo fechada para segurança, a embaixada continua disponível para ajuda se bater na porta. A embaixada está em contato direto com todos os cabo-verdianos. O governo lamenta a situação e repudia golpe e pede retorno rápido e ordem constitucional e conclusão do processo eleitoral. Deus fica com isso. Nova música de Genilson Gaita em Assomada. Nós podemos ouvir na toda plataforma. O que acontece na Cabo Verde hoje? Banco de Cabo Verde acaba de dar luz verde a uma das maiores operações no setor bancário no país. Cores Holding, um holding financeiro de Burkina, também conta com 59,81% de ação na Banco Comercial de Atlântico. Depois de vários análises, BCV confirma que o Cores Holding tem força financeira, mas que representa risco de lavagem de capitais. Esse compra avaliado para 70,5 milhões de euros, com a decisão processo da contínua para conclusão dentro de prazo definido pela autoridade de supervisão. O CID apresenta um governo sombra, considerado pelo partido um passo histórico para Cabo Verde. Nova estrutura liderada por João Santo Luís tem 3 missões: fiscalização do governo, propor solução moderna para o país e prepara quadros políticos para o futuro. O CID apresenta 9 membros para assumir papel estratégico na finanças, educação, saúde, agricultura, juventude, justiça, infraestrutura. Segundo o CID, as iniciativas representam um compromisso com transparência e inovação política. A ADS informa que forte chuva de 13 de novembro provoca danos importantes no sistema de abastecimento de água na Santa Rosa. Rocha caiu riba de conduta que liga PT-33 com o reservatório de Ponta Chada. Diz o volume de água disponível na rede pública. Rede de esgoto entupe, mas a equipa está no terreno para resolver o problema. Deus fica com isso. Nova música de Severo e Traquino, Nunca Boa Mão. Nunca boa mão. Nós podemos ouvir na toda plataforma. O que acontece na Cabo Verde hoje? Carnaval 2026 na São Vicente que é cancelado. Câmara Municipal e Liga Independente de Grupos Oficiais de Carnaval de São Vicente garante que o desfile acontece, mesmo com saída de 4 grupos oficiais.
considera essas exigências exageradas, não ilha ainda na situação de calamidade e garante que tem condições para todo o grupo que redesfila com o apoio institucional de 50% de financiamento que já está oficialmente transferido para Carnaval 2026. Cabo Verde reforça sua presença no mundo na 2026. O governo anuncia a abertura de 3 novas embaixadas no Japão, Catar, Londres, com o objetivo de fortalecer a diplomacia, atrair investimento e apoiar melhor nas comunidades emiradas. Com essa abertura, Cabo Verde tem 22 embaixadas na total. O orçamento do Estado aumenta para 7,79% para garantir a instalação e funcionamento das representações de nosso consulado. O orçamento subiu para 334 milhões, com o Boston que recebe melhor reforço. Santo Antônio está com grande movimentação de turismo de cruzeiro. Chega 12 navios Europa 2 com 406 passageiros e Harmonia 5 com 36 turistas está fazendo volta de zona mais visitada de ilha. Cabo Verde espera receber 165 navios entre setembro e junho de 2026 para matar uma temporada com seu movimento e novas oportunidades. Deus fica com isso. Nova música de Looney Johnson, Melhor Parte. Só pouco tem poder de fazer viajar. Mata, queima, queima. Tá bate forte dentro do preto, te quita, queima. Só saudade bom. Cabo de chão. Vamos catar. Nós podemos ouvir na toda plataforma. O governo de Cabo Verde garante proteção total para cabo-verdianos que estão na Guiné-Bissau depois do recente golpe de Estado. Segundo o ministro de Negócios Estrangeiros, ainda que tem necessidade de evacuação, mas a embaixada já recebe instrução clara para reforçar a proteção consular. Apoio e direcionamento especial para supervisores eleitorais, jornalistas, profissionais cabo-verdianos e toda a comunidade em geral. Mesmo fechada para segurança, a embaixada continua disponível para ajuda se bater na porta. A embaixada está em contato direto com todos os cabo-verdianos. O governo lamenta a situação e repudia golpe e pede retorno rápido e ordem constitucional e conclusão do processo eleitoral. Deus fica com isso. O que está acontecendo na Cabo Verde hoje? O Banco de Cabo Verde acaba de dar luz verde a uma das maiores operações no setor bancário no país. Course Holding, um holding financeiro de Burkina, também conta com 59,81% de ação na Banco Comercial de Atlântico. Depois de vários análises, BCV confirma que o Course Holding tem força financeira, mas que representa risco de lavagem de capitais. Esse compra avaliado para 70,5 milhões de euros. Com essa decisão, o processo está contínuo para conclusão dentro de prazo definido pela autoridade de supervisão. O CID apresenta um governo sombra, considerado pelo partido um passo histórico para Cabo Verde. Nova estrutura liderada por João Santo Luís tem 3 missões: fiscalização do governo, propor solução moderna para o país e prepara quadros políticos para o futuro. O CID apresenta 9 membros para assumir papel estratégico nas finanças, educação, saúde, agricultura, juventude, justiça, infraestrutura. Segundo o CID, as iniciativas representam um compromisso com transparência e inovação política. A ADS informa que forte chuva de 13 de novembro provoca danos importantes no sistema de abastecimento de água na Santa Rosa. Rocha caiu riba de conduta que liga PT-33 com o reservatório de Ponta Chada, diz o volume de água disponível na rede pública. Rede de esgoto entupe, mas a equipe está no terreno para resolver o problema. Deus fica com isso.